Bom, queridos, estamos felizes de estar mais uma vez na casa do Senhor. Nosso pastor Pedro está na IARC Nova Russas. E algo o Senhor tem para liberar sobre nós nessa noite, amém? Quem aqui está no jejum de arrependimento? Grande parte da igreja. Nós temos vivido esse jejum e eu creio que o Senhor, Ele é um momento onde o Senhor está mexendo com a sua igreja, Ele está trabalhando com a noiva. É um tempo onde nós precisamos realmente, somos conduzidos pelo Senhor a fazermos uma autoanálise, a nós refletirmos, porque eu só posso me arrepender de algo que eu tenho a consciência que eu tenho feito, sim ou não? Eu só me arrependo de algo que eu tenho recebido a revelação de que eu tenho falhado contra o Senhor. E muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, os anos vão passando, e muitas vezes nós vamos perdendo a sensibilidade de conseguir identificar os nossos erros e as nossas falhas. Porque os nossos pecados não são mais aqueles pecados grandes, aquelas obras da carne. Os nossos pecados, eles se tornam muito velados, muito sutis. E muitas vezes nós nos esquecemos de ir para a presença do Senhor e fazer essa autoanálise de como nós estamos diante do Senhor. Que áreas nós precisamos nos consertar? O que é que nós precisamos em nós ser transformados ainda pelo Senhor? E é isso que o jejum de arrependimento ele tem gerado, pelo menos na minha vida, é isso que eu tenho orado. E o Senhor, Ele está nos levando justamente a esse lugar de arrependimento, de quebrantamento, de nos arrependermos, de retornarmos à nossa essência, para que a glória do Senhor venha, para que a presença do Senhor inunde as nossas vidas, amém? E assim nasceu essa palavra. Eu queria que você abrisse lá no livro de Números, no capítulo 22. Nós vamos falar sobre um profeta Balaão. Esse é um texto muito conhecido e ele é muito extenso e ele é muito rico. Dá para a gente assim extrair inúmeras palavras e ministrações, porque é um texto muito, muito profundo. Mas eu quero me ater a um ponto. Eu vou trazer apenas, o capítulo é extenso, então eu vou trazer o contexto geral. O que acontece? O povo de Israel saiu do Egito e eles começaram a passar por vários territórios e por várias nações para chegarem até a terra prometida. E nesse caminho e nessa peregrinação era necessário que eles adentrassem a nações, adentrassem em territórios, e eles precisavam tomar posse desses territórios. Eles precisavam guerrear contra aqueles povos. E a fama do povo de Deus era um povo muito poderoso. A mão do Senhor estava sobre o povo de Israel. E onde eles adentravam, eles ganhavam. E aí, o rei de Moabe, Balaque, ele fala, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Porque esse povo de Israel que saiu do Egito, por onde eles passam, eles ganham, eles avançam, eles prosperam. Eu preciso fazer alguma coisa. E aqui no capítulo 7, o que é que ele fala? Ele prepara toda uma comitiva. Tem um profeta de Deus, Balaão, que tudo que ele profetiza se cumpre. Eu vou mandar essa comitiva, eu vou mandar esses homens para visitarem Balaão, para que ele profetize contra esse povo de Israel. Olha o versículo 7, diz assim: os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ou seja, Balaque queria o quê? Comprar Balaão. Chegaram aonde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. E no versículo 8, Balaão responde: passem a noite aqui. Pela manhã, eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão.
Queridos, há coisas na nossa vida que nós não precisamos orar, porque nós já sabemos a resposta do Senhor. Deus, Ele não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu. Balaão, ele sabia, ele era um profeta de Deus, mas o seu coração era corrompido. Ele era um profeta de Deus e ele sabia que era impossível amaldiçoar o povo de Israel, porque era o povo escolhido pelo Senhor, era o povo que o Senhor tinha separado para si, era o Senhor que estava abençoando, era o Senhor que libertou aquele povo do Egito, e estava conduzindo eles até a terra prometida. Então Balaão sabia que ele não poderia fazer isso, mas ele diz, eu vou consultar o Senhor, fiquem aqui, que eu vou consultar o Senhor. E aí Balaão consulta o Senhor, e dessa vez Deus ele é muito enfático. Olha o que ele fala no versículo 9. Naquela noite Deus veio a Balaão e ele disse, quem são os seus visitantes? Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem. Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo. Então, quem sabe, poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Balaão, ele sabia, mas Deus, dessa vez, ele é muito enfático. Não vá e não amaldiçoe, pois é povo abençoado. Se Balaão ainda tinha alguma dúvida, Deus ele é muito claro e enfático. E a resposta está muito clara. E aí Balaão ele responde o seguinte para o povo. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque, voltem para casa. O Senhor não me permitiu ir com vocês. Balaão obedeceu o direcionamento do Senhor? Sim ou não? Ele obedeceu, né? O que é que ele diz? Voltem para casa. O Senhor não me permitiu ir. Só que as nossas palavras, elas revelam a intenção do nosso coração. E Deus, Ele se importa muito com as motivações e com as intenções do nosso coração. Balaão, ele falou assim, olha, voltem para casa porque Deus não me permitiu ir com vocês. Eu até gostaria de ir, mas Deus não deixou eu ir. Então eu não posso ir. Tiago, no capítulo 1, vamos abrir. No versículo, Tiago 1,14. Olha o que a palavra do Senhor diz. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Balaão, ele estava com o seu coração corrompido, ele era um profeta de Deus. Mas o seu coração estava corrompido. Ele tinha desejos dentro dele, que estavam conduzindo ele a fazer algo contrário à vontade de Deus. O coração de Balaão estava corrompido pelos seus desejos. E olha o que é que Tiago fala. Qualquer forte desejo. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem, nos arrastam. E começa com esse desejo que dá luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Qualquer forte desejo que nós temos, que seja contrário à vontade de Deus, se torna idolatria nas nossas vidas. Se há algo que eu anseio muito dentro do meu coração, e eu sei que a vontade, que não é aquilo que o Senhor tem para a minha vida, esse forte desejo se torna uma idolatria. E nós somos seduzidos por algo que nós desejamos. Você não é seduzido por algo que você não deseja. Você é seduzido por algo que você deseja. Se alguém chegar para mim e me oferecer um baseado, pastora, vamos fumar um baseado? Não sei nem. Eu vou falar, sai daqui, sou louca. Porque não é algo que eu desejo, então eu não serei tentada nisso. Mas há outras coisas.
que eu posso ser tentada. Há outras coisas que nós seremos tentados, porque nós seremos tentados naquilo que nós desejamos. E muitas vezes nós desejamos coisas que não são lícitas, mas que não são aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós vamos desejar algo que é bom, que é correto, mas não é isso que o Senhor tem para você. Não é a vontade de Deus para a sua vida, mas muitas vezes você insiste. E isso acaba se tornando uma idolatria na sua vida. Porque essa cobiça, essa sedução por aquilo que você deseja, essa cobiça vai, mais cedo ou mais tarde, vai te conduzir ao pecado. Vamos voltar lá para Balaão. Balaão, o ponto fraco dele, sabe o que era? O dinheiro. Ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus, mas ele amava o dinheiro. E a palavra diz que o problema não é o dinheiro. A palavra de Deus diz o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E foi aí que Balaão se corrompeu. No versículo 18, Balaão é muito claro, ele diz, olha, voltem para casa, Deus não me permitiu ir. E os mensageiros voltaram para casa, e Balaque chega assim, olha, voltem a Balaão, e diga que eu dou a ele o que ele quiser. O que ele quiser dele. Mas que ele venha e profetize contra o povo de Israel. E aí no versículo 18, e aí ele vai novamente, pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe. Olha o que é que Balaão responde. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor, meu Deus. Fiquem, porém, mais esta noite, e eu verei se o Senhor tem algo a mais. Os mensageiros voltam, fazem uma proposta muito maior e muito melhor. E Balaão, ele fala assim, olha, ainda que eu quisesse, eu não posso fazer nada. Eu queria tanto ir. Balaão está dizendo, olha, eu estou doido para ir, mas Deus não deixa. Eu não posso profetizar, eu não posso fazer algo contrário à vontade de Deus, Ele não me permite. Mas por dentro dele, ele estava se coçando para ir. E Balaão, ele já sabia a resposta do Senhor. Quando os mensageiros chegam, era muito claro que essa proposta era uma proposta indecente. Mas Balaão insiste, não, deixa eu consultar a Deus para ver o que é que ele diz. E ele vai consultar e Deus é muito enfático e fala, não vai, não amaldiçoe. Mas aí Balaão fala novamente, fiquem aqui mais essa noite. Deixa eu ver se Deus me diz algo a mais. O que Balaão sabia, queridos, é que nós não podemos desobedecer a vontade de Deus, a palavra de Deus de maneira deliberada e continuarmos sendo abençoados. Eu e você, nós sabemos disso. Nós sabemos que se eu desobedecer à vontade de Deus, a bênção do Senhor será retirada de mim, sim ou não? Nós sabemos, nós temos consciência disso. E muitas vezes é apenas isso que nos impede de nós fazermos aquilo que nós queremos. Porém, se esse forte desejo que há dentro de mim, ele me domina, eu vou buscar fazer aquilo que eu quero dentro da vontade de Deus. Se você não consegue dar um jeito na vontade de Deus, olha, não tem como mudar a vontade de Deus. Mas deixa eu buscar ali mecanismos e ferramentas. Você continuará buscando um jeito de conseguir o que você quer dentro da vontade de Deus. Sabe quando um filho, ele chega para o pai e ele pede algo que ele sabe que não pode? Quem é pai e mãe é assim ou não é? Tem coisas que os nossos filhos sabem que a resposta é não, mas eles insistem. Não é não? Insiste. Mãe, por favor. Ai, mãe, por favor, vai todo mundo, eu quero tanto ir. E a gente diz não.
Mas eles insistem, eles sabem a resposta, mas eles insistem. Para tentar, de alguma maneira, mudar a nossa resposta. Quando eles veem que não conseguem, aí eles tentam buscar maneiras de conseguir o que eles querem dentro da obediência. É ou não é? Mãe, eu não posso ir. Então deixa eu ver se a minha avó pode me deixar. Não, deixa eu ver se a mãe do meu amiguinho me leva para esse lugar. Não, e se eu for dizer assim? É assim ou não é? Ou é só com meu filho que isso acontece? Eles vão buscando maneiras de fazer aquilo que eles querem. E nós também somos assim, queridos. Nós vamos buscando um jeitinho para tentar fazer aquilo que nós queremos. Mas para eu não desobedecer ao Senhor. E aí no versículo 19, mais uma vez Balaão fala, fiquem aqui que eu vou ver o que o Senhor tem a me dizer. E no versículo 20, diz assim, naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Balaão consulta a Deus mais uma vez. E dessa vez, a resposta do Senhor é diferente. Balaão, ele estava tão obstinado a conseguir aquilo que ele queria, que ele vai novamente ao Senhor, e dessa vez o Senhor muda a resposta. Deus diz, vá. Como assim? Deus mudou de ideia? Será que Deus muda de ideia? Será que Deus muda as respostas que Ele tem? Não. Deus, Ele não muda. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não tem duas palavras. É sim, sim, não, não. Mas aquilo que o Senhor estava fazendo com Balaão, era testando e provando o coração dele. Balaão agora poderia ir, porque Deus disse assim, oba, agora eu vou finalmente fazer aquilo que eu tanto queria. Agora eu tenho um sim. Agora eu posso ir sem desobedecer a Deus. Deus deixou eu ir. Mas aquilo nada mais era do que um teste do Senhor para revelar o coração de Balaão. E a palavra do Senhor diz no versículo seguinte, que a ira do Senhor se acendeu porque Balaão foi com eles. De modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. O Senhor estava testando, olha Balaão, teu coração está tão corrompido, que mesmo assim você foi. Sabe qual era a postura que Balaão devia ter feito? Não, Senhor, eu não vou. Eu não vou porque eu sei que isso é contrário à tua vontade. Eu não vou porque eu sei que isso é contrário aos teus princípios. Deus, Ele não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu. Quando nós lembramos, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, quando o Senhor chega a Moisés e liberte esse povo, o que é que o Senhor fala? Vá até o faraó e peça para que ele seja liberado, para que o povo seja liberado. Por que precisava da permissão de faraó? Será que Deus não poderia libertar aquele povo de uma maneira gloriosa e poderosa? Sim ou não? Poderia matar todo mundo, arrancar aquele povo do Egito, sabe? De uma maneira gloriosa poderia. Mas Deus estabeleceu o princípio de autoridade. E Ele não quebra esse princípio. Então, Balaão deveria estar impelido em fazer a vontade de Deus. Não, Senhor, eu não vou. Eu vou obedecer o Senhor. Eu não vou fazer algo contrário à tua vontade e à tua palavra. E eu queria que você abrisse agora em Ezequiel, capítulo 14. Porque nós vamos entender por que Deus, Ele permitiu que Balaão fosse. Ezequiel 14, versículo 4.
Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, 14:4. Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor soberano: o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado. E depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Eu vou ler novamente. O povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado. E depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Aquele desejo ardente do nosso coração, como eu falei, se torna uma idolatria. E a palavra do Senhor está dizendo que eu responderei de acordo com a idolatria deles. Eu responderei de acordo com este forte desejo que há dentro do coração deles. Eu vou dar aquilo que eles querem. E muitas vezes nós achamos que quando Deus nos dá aquilo que nós queremos é algo maravilhoso. Mas é para nos ensinar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe quando o filho ele insiste em algo e a gente vai e faz? Vai, já está insistindo tanto, vai e faz. Aí o filho faz e volta quebrando. Ai, meu Deus, por que eu fiz? Sim ou não? É assim que Deus faz conosco também. Para nos ensinar. Então deixa eu te falar algo. Quando o Senhor está te dando não, agradeça. Agradeça enquanto o Senhor está negando algo que você deseja. Porque talvez isso que você deseja não está alinhado, não é a vontade do Senhor para a tua vida. E por não ser a vontade do Senhor, o não dele se torna uma proteção sobre você. Mas muitas vezes nós somos esses filhos insistentes, teimosos, que insistimos tanto para que o Senhor faça e realize aquilo que nós queremos, e muitas vezes Ele vai deixar, para que você quebre a cara. E você volte para a presença dEle. Ezequiel fala, eu responderei de acordo com a sua grande idolatria. Um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus em nossas vidas. É aquilo que nós amamos, gostamos, confiamos, desejamos, ou damos nossa atenção mais do que ao Senhor. Um ídolo é aquilo de onde você tira a sua força, ou de onde você deposita toda a sua força. Um crente, ele é levado à idolatria quando ele permite que o seu coração seja provocado pelo descontentamento e procure satisfação fora dos desejos de Deus para a sua vida. E se nós cobiçamos, se nós continuamos desejando algo que Deus já revelou, que não é o seu desejo, que não é a sua vontade, é possível que Ele nos dê o que nós queremos. Como nós lemos aqui, responderei de acordo com a sua idolatria, com a idolatria do seu coração. E quando Ele faz isso, Ele permite para que nós voltemos a Ele. Nós temos inúmeros exemplos. Nós podemos nos lembrar, na época dos juízes, quando Josué era o líder, ele morre, e não havia sido levantado outro líder. E o povo chega para Samuel, que era o profeta da época, e ele diz o quê? Nós queremos o rei. Peça para Deus nos dar um rei, porque nós queremos um rei. E Samuel vai até o Senhor. E o Senhor fala, eu não quero dar a eles um rei. Deus queria um relacionamento direto com o seu povo. Eu não quero dar a eles um rei, porque um rei irá oprimi-los, porque um rei irá afastá-los eles de mim. Mas o povo insiste, nós queremos um rei. As outras nações têm um rei, nós queremos um rei também. E Deus dá aquilo que eles querem.
E Deus dá quem? Saul. Um homem perverso. Um homem ganancioso. Tomado em suprir apenas as suas necessidades e os seus desejos de poder. Nós podemos nos lembrar do povo de Israel lá no deserto. O povo estava peregrinando pelo deserto e o Senhor, Ele manda o maná. O maná era uma fina comida. A comida mais preciosa que um homem já pôde comer. Elias, quando ele estava fraco, a palavra do Senhor diz que Deus manda o maná. E ele é fortalecido com aquele maná de tal maneira que ele passou a caminhar 40 dias e 40 noites só com aquele maná. Porque era uma comida forte, energética. E o povo estava ali, sendo satisfeito pelo maná, e eles falaram que eu não aguento mais maná. Eu não aguento mais maná. Nós queremos carne. E o Senhor diz, é carne que vocês querem? Pois é carne que vocês vão ter. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele manda vir um vento poderoso e chove cordonizes. Sabe por que isso é um milagre poderoso? Porque cordonizes não dá no deserto. E eles comem, até se fartarem. E olha o que é que diz no Salmo 78, não precisa abrir, versículo 29. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Queridos, vai ter vezes que Deus vai dar aquilo que você quer. Mas se prepare para o julgamento do Senhor. E é isso que nós como igreja estamos precisando nos nossos dias. Estarmos alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. Pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo, para aquilo que nós ansiamos e desejamos. Senhor, isso que eu desejo está alinhado com a Tua vontade para a minha vida? Senhor, isso que eu estou querendo tanto, faz parte da Tua vontade para mim? Porque, queridos, não há sucesso longe da vontade de Deus. Não há prosperidade fora da vontade de Deus. Não há nada que te faça avançar fora da vontade de Deus. Nós buscamos tanto a felicidade, é impossível nós sermos felizes se nós estivermos desalinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando eu preparava essa ministração, quantas vezes nós falamos, o Senhor nos manda fazer algo, e nós não queremos fazer. E nós enchemos a nossa boca para dizer assim, eu não quero fazer, mas eu vou fazer por obediência ao Senhor. Quem aqui já falou isso? Eu já falei várias vezes. Eu não quero, mas eu vou fazer por obediência. E nós achamos que nós estamos arrasando. Olha como eu sou obediente. Eu não quero fazer, mas eu estou obedecendo ao Senhor. Queridos, essa tua obediência não vale de nada. Porque para o Senhor é mais importante o que está no teu coração. Nós podemos nos lembrar que Caim e Abel ofertaram ao Senhor. Qual foi a oferta que o Senhor recebeu? Porque Deus, Ele valoriza as intenções do nosso coração. Deus, Ele quer converter o nosso coração para que o nosso coração anseie em fazer a vontade dEle acima de fazer a nossa própria vontade. O Senhor, Ele quer mudar e transformar o nosso coração para que nós venhamos a ansiar pela presença do Senhor, por aquilo que o Senhor quer mais do que qualquer coisa.
Se o meu filho chega para mim para me pedir algo, com um desejo no seu coração corrompido, e ele decide obedecer, mas eu sei que o coração dele está inclinado a desobedecer, eu vou ficar preocupada como mãe, sim ou não? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai fazer aquilo que ele quer. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós estamos na casa do Senhor, primeiro nós começamos a fazer a vontade de Deus por prazer. Você ama fazer a vontade do Senhor. Você ama alegrar o Senhor. Depois a gente vai avançando na caminhada e muitas vezes a gente faz o quê? Por obediência. Eu não quero fazer, mas eu estou fazendo por obediência. Vai chegar um momento que você não vai fazer mais por obediência. Você vai satisfazer o que há dentro do seu coração. E a palavra de Deus diz o quê? Em Tiago, como nós lemos, que os nossos desejos, eles geram a tentação, e essa tentação, ela gera o quê? O pecado, que gera a morte. Então não adianta você obedecer a Deus se o teu coração está corrompido. Foi o que aconteceu com Balaão. Balaão, nas primeiras vezes, falou, olha, eu não posso, e Deus não me permite, eu não vou. Mas o coração dele estava completamente corrompido. E muitas vezes o nosso coração está corrompido e nós não sabemos. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem assim, Deus conhece o meu coração. Ele conhece bem, mas será que você conhece o seu coração? Será que você tem um entendimento de como está o teu coração? Então, mais cedo, se nós não transformarmos esse nosso desejo, e é aí que está o pecado, é aí que nós precisamos nos arrepender, é mudar, é transformar o nosso desejo. Porque se o nosso coração ele está corrompido por desejos que são contrários à vontade de Deus para as nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, você não vai conseguir se aguentar. Você vai fazer o que você deseja. Você reprime, mas vai chegar uma hora que você vai acabar fazendo. E a nossa oração precisa ser, Senhor, eu não quero fazer a Tua vontade por obediência ou por obrigação. Senhor, transforma o meu coração. Porque eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, com prazer e com alegria, confiando que o Senhor tem o melhor para mim. Eu posso não entender, eu não posso não entender nesse momento, mas eu confio em Ti, Senhor, e eu me lanço sem reservas para a Tua vontade, a viver a Tua vontade. A Tua vontade que a Tua palavra diz que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Deus não quer mais a tua obediência cega, Ele quer transformar os desejos íntimos do teu coração. Ele quer que você tenha prazer no que você deseja, o que Ele deseja. Que arda no seu coração, que arde no coração dEle. E é por isso que até as nossas orações, elas precisam estar alinhadas com a vontade do Senhor. Porque se eu oro pedindo algo que não é aquilo que o Senhor tem para a minha vida, pode ser que Ele me dê. Mas pode ser que Ele me dê e eu quebre a cara. Porque não é aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Quando nós vamos orar em relação a algo, nós precisamos estar com a nossa mente muito clara. Senhor, isso aqui que eu estou orando, eu desejo tanto isso, Senhor. Eu quero tanto isso. Mas é a Tua vontade para a minha vida? Porque se não for, Deus, eu não quero. Se não for, Senhor, eu não quero. Eu quero, é o que arde dentro de mim, um desejo muito grande. Eu quero muito fazer isso. Mas se não for da Tua vontade, Senhor, eu não quero mais. Porque eu quero fazer a Tua vontade acima de qualquer coisa. E eu quero ter prazer em fazer a Tua vontade. Quando desejamos algo contrário ao desejo de Deus para nós, Deus
pode ser que Ele nos dê o que desejamos. E sua resposta será de acordo com os ídolos que moram em nossos corações. E sabe por que Ele faz isso? Ele faz isso para recapturar os nossos corações, para nos reposicionar. Porque muitas vezes o arrependimento só vai vir depois que nós fazemos aquilo que o Senhor não nos mandou fazer. O arrependimento só vem depois que o Senhor me permite fazer algo que eu queria tanto fazer, mas que era contrário à vontade dEle. Vocês estão conseguindo entender? Quantas vezes nós quebramos a cara e nós voltamos para o Senhor, arrependidos? Senhor, hoje eu entendo, Senhor. Hoje eu entendo aquilo. Lá em Ezequiel, no capítulo 14, nós lemos o versículo 4, vamos ler o 5. Diz assim, 14:4. Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor, soberano, o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado. E depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o povo que se afastou de mim para seguir a ídolos. Ele está dizendo, eu vou responder de acordo com a idolatria do seu coração. Mas eu farei isso para recapturar o teu coração, para conquistar de volta o coração do meu povo. Sabe quando o filho pródigo, ele chega para o pai pedindo a herança dele para viver a sua vida mundo afora? O pai nega a herança? Não, ele dá. E o filho vai e faz todas as suas vontades, ele satisfaz todos os seus desejos. E depois de satisfazer todos os seus desejos e todas as suas vontades, ele volta arrependido. Porque os desejos dele estavam conduzindo ele à morte. E ele se lembra, olha, eu estou comendo aqui como os porcos. Na casa do meu pai, os servos, eles são servidos com o que tem de melhor e eu estou aqui desfrutando do pior. E ele volta arrependido para a casa do pai. Sabe uma das orações que eu sempre oro ao Senhor? Senhor, me livra de mim mesma. Frequentemente eu oro ao Senhor. Senhor, me livra de mim mesma. Porque, queridas, eu vou dizer a você algo. O nosso maior problema, o nosso maior inimigo não é Satanás, não. Somos nós mesmos. Isso é a nossa própria vontade. São os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios. Então, todo dia eu oro, Senhor, livra-me de mim mesma. Me livra dos meus desejos carnais. Me livra das minhas vontades. Me livra dos meus pensamentos maus. Porque Satanás, queridos, ele não tem poder, se você estiver firmado no centro da vontade de Deus, ele não tem poder sobre a tua vida. A palavra de Deus que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas muitas vezes o nosso maior perigo somos nós mesmos. O nosso maior perigo, o nosso maior impedimento somos nós mesmos. E é por isso que nós precisamos orar, Senhor, me livra de mim mesma. Me livra da minha carne. Me livra das minhas paixões. E se nós buscarmos constantemente satisfazermos aquilo que nós queremos, nós seremos conduzidos à morte. Sabe por quê? Porque os nossos desejos, eles sempre vão, em sua grande maioria, se não estiver alinhado com o que o Senhor tem para as nossas vidas, vai nos conduzir a um lugar de perdição. Porque esse coração, ele é corrompido. Essa carne, ela é corrompida. Nós estamos lutando contra essa carne todos os dias até Jesus voltar.
Então, se eu não mortificar a minha carne todos os dias, se eu não converter os meus pensamentos todos os dias, eu serei conduzida a um lugar de perdição. E nós vivemos uma geração, um tempo, onde tudo que é pregado é o quê? Viva as suas vontades. Satisfaça os seus desejos. Gente, a gente fala de alimentos. Se eu abrir aqui o Instagram, aparecer a propaganda de um hambúrguer, na mesma hora vai me dar vontade de o quê? Vontade de comer um hambúrguer. E muitas vezes você não sossega até você comer um hambúrguer. É ou não é? Comigo é assim. Por isso que nós fazemos o jejum. Para mortificar a nossa carne e os nossos desejos. Jejum é para ser difícil mesmo, viu? Se o teu jejum está fácil, está errado. Jejum é para você passar mal mesmo, mortificar a tua carne, passar vontade mesmo. Hoje de manhã eu abri, não me dá um salzinho aqui para botar na minha boca, eu estou quase tendo passamento aqui. Estou ficando fraca. Jejum é para mortificar a nossa carne mesmo. É uma disciplina espiritual que nos ensina que nós precisamos renunciar os nossos desejos e as nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. E como nós lemos, o Senhor, Ele faz isso para recapturar os nossos corações. O Senhor, muitas vezes, Ele vai permitir que você viva algo que não é contrário, que é contrário à vontade dEle, para te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Qual é o anseio mais profundo do coração do Senhor, você sabe? O que o Senhor anseia desesperadamente é por um relacionamento íntimo comigo e com você. O coração do Senhor pulsa por nós. Ele ama a mim e a você com um amor incondicional. E mesmo diante de todas as nossas falhas e as nossas inclinações pecaminosas, o Senhor, Ele nos ama desesperadamente. E o maior anseio dele é se relacionar conosco. Quando o Senhor criou Adão e Eva, a palavra do Senhor diz que o Senhor caminhava com eles na viração do dia. Todo dia eles tinham assim um tempo de intimidade profunda com o Pai. Porque o maior anseio do coração do Senhor é se reaproximar de nós. Por isso que Ele envia o Seu Filho Jesus. O pecado entrou por um homem, era necessário que o perdão, a remissão dos pecados acontecesse por um homem. E Ele envia o Seu Filho Jesus para reaproximarmos. Para que não haja mais a condenação do pecado, para que o véu seja rasgado e possamos ter livre acesso ao Pai. Porque o anseio do coração de Deus é se reaproximar do meu e do seu coração. E lá em Salmos, no capítulo 27, versículo 8, diz assim: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, a buscarei. Tiago fala, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Busquem ao Senhor, porque o anseio dEle é que nós sejamos um com Ele. Foi isso que Jesus orou em João 17. Quando Ele fala, Pai, que eles sejam um contigo, assim como eu sou um contigo. O anseio do Senhor é que nós sejamos assim completamente alinhados. Quem me vê a Cristo. Quem te vê o Senhor. Quando você abre a tua boca, é a palavra do Senhor que está saindo da tua boca. Quando você caminha, a presença do Senhor está te acompanhando. Você adentrou a um lugar, a presença do Senhor está adentrando nesse lugar. Porque Ele quer que nós sejamos um com Ele. Ele quer que nós sejamos um representante dEle aqui nessa terra.
Por isso que nós precisamos converter os nossos corações ao Senhor. Lá em Sofonias 3,17, olha que versículo lindo, diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Ele se deleitará em você com alegria, se regozijará em você com júbilo. Deus, Ele se deleita em você. Deus, Ele tem prazer em nós. Ele tem prazer em estar no nosso meio. Ele tem prazer em se relacionar conosco. E para nós termos um relacionamento íntimo e livre com o Senhor, nós precisamos mudar os nossos desejos e as nossas vontades. Volto a dizer, nós precisamos mudar os nossos desejos, porque apenas reprimi-lo não é suficiente. Reprimir os nossos desejos não é suficiente. Porque Deus se importa com as intenções do nosso coração. Então, o que o Senhor quer é transformar os nossos desejos. O que o Senhor quer é que o que arda dentro de mim é aquilo que arde no coração dEle. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, seja a vontade dEle acima de qualquer coisa. E muitas vezes, aquilo que nós desejamos e ansiamos são coisas lícitas. Como eu falei, nós não somos tentados por aquilo que nós não desejamos. Se alguém me oferecer drogas, para mim não vai ser nenhuma tentação, porque eu não desejo isso, nunca desejei. Mas há coisas que eu desejo. E eu serei tentada nessas coisas que eu desejo. E o que o Senhor quer justamente é transformar os nossos desejos. E para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos desejos maus, dos nossos pensamentos maus. E há coisas que você deseja que são lícitas, mas que não é a vontade de Deus para a tua vida. E por não ser a vontade de Deus para a tua vida, já está errado, já se torna pecado. Porque vai te tirar do centro da vontade de Deus. O coração do Pai é reservado para aqueles que entregam seus corações por completo a Ele. O Senhor não quer apenas a sua obediência, Ele quer transformar os nossos corações. Ele quer que o nosso coração se converta a Ele, de modo que ansiamos a sua vontade. Foi isso que aconteceu com Balaão. Deus quis revelar para Balaão a podridão que havia no coração dele. O quanto o seu coração era corrompido. E muitas vezes, o Senhor, Ele vai permitir coisas na nossa vida. Ele vai nos dar aquilo que nós desejamos, para mostrar para nós o que está dentro do nosso coração. Porque como eu falei, quantas nós enchemos a boca, Deus conhece meu coração. Ele sonda e conhece, mas será que você conhece o teu coração? Será que você tem a realidade, a dimensão de como está a realidade do teu coração? Por isso que o arrependimento só vem diante de uma revelação. Eu não posso me arrepender de algo que eu não tenho a revelação. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós estamos diante de uma palavra profética, que é justamente, o que contém dentro dessa palavra profética é justamente isso. É tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento com a vontade do Senhor. É tempo de reposicionar. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Porque como eu falei aqui, quantas vezes você fazia a vontade do Senhor com prazer e com alegria. Não era peso, não era jugo. Depois você passa a fazer por obediência. Vai chegar um momento que você não vai mais fazer. Fazer por Deus não se agrada
quando você faz algo simplesmente por obediência. Você pode não querer fazer, mas a nossa oração precisa ser: Senhor, muda meu coração. Eu não quero fazer isso, ou eu quero fazer isso que está em desacordo com a tua vontade, mas transforma o meu desejo mal. Transforma o meu desejo mal. Alinha a minha vontade à tua vontade, Deus. Pare de querer dar jeitinho para que Deus faça aquilo que você quer. Porque Ele pode fazer aquilo que você quer. E se Ele fizer aquilo que você quer, meu querido, vai ser uma dura lição que você vai levar. Você vai entrar em mais um processo com o Senhor. Quando Deus nos dá aquilo que nós queremos, nós vamos entrar por mais um processo e mais um estreito do Senhor. Para que o nosso coração se converta a Ele. Para que nós voltemos o nosso coração a Ele. E é isso que o Senhor quer de nós nesses dias. Que nós sejamos um com Ele. Que as nossas vontades estejam alinhadas com a vontade dEle. Que os nossos desejos sejam o desejo dEle. Eu falava de hoje de manhã, ainda existe uma cruz que nós precisamos carregar todos os dias. Nós ainda precisamos mortificar a nossa carne todos os dias. E muitas vezes nós insistimos em coisas. Desejamos coisas, não apenas pela inclinação mal dos nossos corações, mas muitas vezes porque nós temos medo de viver as promessas do Senhor, a vontade do Senhor, porque nós ainda estamos carregados de feridas que ainda não foram curadas. Mas o Senhor deseja curar essas feridas para que você viva a vontade dEle. Pare de fugir da vontade do Senhor, meu irmão. Pare de se esconder daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Se lance sem reservas em dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, custe o que custar. Senhor, eu quero ter prazer em fazer a tua vontade. Espírito Santo, se coloque diante do Senhor nessa noite. E eu oro para que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja mostrando os desejos do seu coração que estão desalinhados com a vontade dEle para a tua vida. Aquilo que muitas vezes você insistia tanto em algo que é lícito, que é correto, mas não é aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Desobstrui os nossos ouvidos. Adore a Ele. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti.